da tua mensagem nesta noite. Usa o teu servo para falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém? Dê uma salva de palmas ao servo do Senhor. E levante as suas mãos. Dê uma salva de palmas ao Rei da Glória. Mas está fraco, irmãos. Para Jesus tem que ser forte. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos vocês estão felizes com esse Deus? Por favor, pode se assentar. Isso. Abra as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, profeta maior, capítulo de número 10. Amém? Os músicos maneira no som, porque aqui tá forte aqui, hein? Faz um fundo bem daquele jeito, começa baixo, aí médio, aí alto, aí volta, baixo, médio, alto, aí depois volta e sobe tudo. Isso. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Eu quero fazer meus agradecimentos ao pastor presidente, pastor Antônio. Muito obrigado, a sua excelentíssima esposa. Deus abençoe o ministério de vocês. Abençoadíssimo. Amém? Ao pastor Alexandre, que é um dos porta-vozes da mensagem de Deus, já esteve ali conosco na igreja do Evangelho Sacrosanto algumas vezes, ministrando, e ele é bem assim mesmo, esse jeito dele é em qualquer lugar, tá? Tem gente que é um jeito, sabe aquele filho que ele é de um jeito em casa, mas quando está na rua é outra cara? Esse não. Esse, quando vai lá na Sacrosanto, é o pastor. Ele canta, ele prega, ele passa revelação, ele ora, né? É uma bênção de Deus. E eu louvo a Deus por ter esse servo no meu hall de amizade, né? Porque é uma coisa que Deus ensinou a mim, e eu não aprendi com os meus pais, mesmo eles dizendo: toma cuidado com quem tu andas, porque me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Mas eu vim aprender a escolher amizade com Deus. Amém? Então nem todo mundo que diz que é cristão, é crente, é de boa índole, tá? Esquece isso, já foi já. Lá nos anos 80, 70, no século 21, esquece. Bom, mas não é isso. Obrigado, pastor Alexandre. Outro príncipe de Deus, para mim é mais um dos presentes, né? Como esse ministério, pastor Antônio, é um presente de Deus para a minha vida. Pastor Alexandre é um presente de Deus. Mas esse Diogo é terrível. Esse presbítero é uma bênção de Deus, né? Foi um presente de Deus que eu ganhei assim, ó. Missionário Ariel que me deu. Né? Missionário Ariel que me deu. E graças a Deus, porque foi vindo um de cada vez, e olha aí onde eu estou, né? E ainda hoje eu estava aconselhando um membro da igreja e disse para ele que para ele não procurar fama, mas procurar a obediência a Deus. Porque eu recebo convites para pregar em todo canto, dentro e fora do país. E eu não vou, porque eu vivo Cristo. Eu não vivo fama. Eu nunca corri atrás de fama. Mas hoje, muitos correm atrás de fama. Jesus hoje está em segundo plano na vida de muitos. Você vê por aqueles que ficam divulgando agendas abertas. Esses aí esquece. Porque a agenda que está aberta é a dele. A de Cristo está fechada, ó, faz tempo. Eu parei com isso, irmão. Quando Deus me chamou para pastorear de verdade, não carregar o título de pastor. Pastorear de verdade é saber que mesmo chovendo você tem que estar dando culto. Que mesmo doente você tem que estar dando culto. Hã?
Não tem obstáculo, porque você é pastor e a ovelha precisa ser cuidada. Então, o mais famoso em nosso meio chama Jesus. Quem procura fama ou ser famoso no evangelho, vai morrer cansado. Vai morrer cansado, missionário Ariel. Sabe por quê? Porque vai ficar correndo atrás de homem, vai correr atrás de oportunidade. Mas Deuteronômio, ele não ensina isso. Ele diz que as bênçãos vai correr atrás de quem é fiel. Ah, irmão, você não entendeu? Você não entendeu? Talvez você ainda não recebeu nada ainda na tua vida. É porque você está preocupado, está correndo atrás, está se dedicando. Deus está dizendo, deixa eu colocar bênção na tua vida. Fica tranquilo. Quando você repousar a tua cabeça, o milagre acontece. Mas pastor Adilson, você anda com os famosos? Eu não ando com eles. Eu vou em eventos que eles estão. O que eu quero trazer nessa noite é que para nós termos intimidade com Deus, nós temos que cuidar daquilo que Deus já nos deu. Pergunta, o que Deus já nos deu, pastor Adilson? A vida. Então você tem que cuidar da sua. Quem encontrou o livro do profeta Daniel, diga amém, pastor. Capítulo 10 vai dizer assim. Capítulo 10 de Daniel, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Foi revelada uma a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira. A palavra era? Verdadeira. Diga, a palavra de Deus é verdade. Diga, a palavra do homem oscila em dois pensamentos. E muitas delas se tornam mentirosas. E envolvia grande conflito, porque a palavra é verdade. Verdade cria conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência. Então diga para esse irmão, Deus gosta de pessoas que sejam inteligentes. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Quantas semanas? 3. Manjar desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi-me com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. O seu corpo era um berilho, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Ué, só Daniel teve aquela visão? Os homens que estavam com ele nada viram. O propósito era o mesmo. O lugar era o mesmo. E a oração? Queridos, eu não vou fadigá-los. Prometo que entrego em 20 minutos. Em outra oportunidade, eu quero estar aqui e entregar mais 20 minutos. E na outra mais 20. Porque mensagem de 2, 3 horas eu até tenho, mas é melhor dividir ela para aproveitar as oportunidades futuras do que dar tudo hoje. E não poder voltar nessa casa.
Então vou dar 20 hoje. E deixar o pastor Alexandre e o pastor Tânio me chamar para mais 20. Quem acredita nisso? Queridos, quando eu digo que Deus, missionária Márcia, te entregou algo que é a vida, nós entramos nesse texto. E o tema deste texto, presbítero Diogo, nós vamos colocar a tricotomia no propósito de Daniel. A tricotomia no propósito de Daniel. Nós sabemos que no capítulo 10 do livro de Daniel, ele está em um propósito. Ele está em um? Diga, Deus ama quem tem propósito. Eu vou para o culto, mas vou com propósito. Eu vou na oração, mas vou com propósito. Eu vou louvar, mas vou louvar com propósito. Eu vou para cima, mas eu vou com propósito. Deus ama gente que tem propósito. Pastor Adilson, o que é tricotomia? Muitos sabem que a tricotomia, tri de 3, comia de corpo. Então você vai entender que 3, tricotomia. Quando Deus gerou a tricotomia humana, partiu do Éden, partiu na criação do homem. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem corpo, alma, tricotomia. Nós somos tricomo. Somos diferentes, embora somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não quis dizer no aspecto físico, ele quis dizer no aspecto de caráter. Não de semblante, mas de caráter. Que caráter é esse? Honesto, bom juízo, íntegro, temente, verdadeiro. Ok? Então, sendo corpo, alma e espírito, nós não poderíamos ser em físico a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é de como? Ele não é tricomo. Ele é de como? Deus deu algo a mais para você que nem para os anjos ele deu. Ele te deu um corpo que você pode tocar, você pode se movimentar, você tem paladar, você tem audição, você tem olfato, você tem de Deus algo que nem o diabo recebeu quando era anjo de luz. Talvez no céu ele era o mais lindo, mas na terra Deus fez você a imagem e semelhança dele. De como? Por que Deus é de como? Porque ele é espírito e alma. Mas tricomo é o homem. Então Deus agora leva Daniel em um propósito de oração, em uma visão. Deus dá visão. Muitas pessoas esperam de Deus algo já concluído. Deus vai me dar algo já formado. Deus já vai me dar o bolo pronto. Não. Deus vai te dar a visão. Deus vai te dar a... Porque muitas das vezes a bênção está do teu lado e você não consegue enxergar. E aí você entra ano, sai ano, entra ano e sai ano e não consegue ter visão do que Deus tem preparado para você. Então Deus te dá Então o propósito de Daniel começa na uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem escatológica. O livro do profeta Daniel é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque quando falamos de escatologia bíblica, nós vamos falar sobre as profecias dos últimos tempos, e para isso nós utilizamos o livro escatológico de Daniel. Embora é um livro profético, mas muitas narrativas de Daniel se cumpriram e irão se cumprir, porque são associadas ao livro de Apocalipse como profecia no Antigo Testamento. E se fosse para te falar
falar hoje, o livro de Daniel seria o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Agora no capítulo 10 de Daniel, ele entra em um propósito com Deus, porque ele teve uma visão. E quando Deus te dá uma visão, você não pode se desesperar. Quando Deus te mostra algo, você não é para ficar desesperado, é para você ter calma e inteligência para entender o que Deus quer para a tua vida. Muitas das vezes Deus te dá uma visão e diz: olha meu filho, fecha essa porta e abre outra ali, porque eu vou prosperar. E você começa a raciocinar o que pode acontecer, porque até o culto de Deus é racional, até a peleja com Deus é entendida. Deus sempre foi um contador, Deus sempre fez contas. Então Deus começa a te mostrar projetos, e tudo que é projetado, o juiz, o arquiteto, o engenheiro do céu vem com a caneta de ouro e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quem está comigo na mensagem? Quem está comigo? Jogue a mão para adorar. Escuta, para uma mensagem ou para uma visão dar certo na tua vida, você não pode usar a emoção, você não pode usar diga, porque emoção atrapalha e faz a gente perder muitas situações. Quer um exemplo, ou será que é só o pastor Adilson que foi traído pela emoção? Quantas pessoas você ajudou pela emoção e essa pessoa ainda falou mal de você? Será que só eu que passo por isso? A minha emoção me traiu porque minha razão falava: não vai, não faça, não ajuda, deixa ele correr atrás, deixa ela correr atrás. Mas a emoção falou mais alto. E o que aconteceu? Você foi traído. Será que só eu passei por esse momento? É porque a emoção te faz cair em situações que você não está preparado para viver. Aí vem para você, sabe o quê? A angústia, a tristeza, a dor de receber a ingratidão para a sua vida. Porque a sua emoção foi a primeira a te trair. Então nós vemos Daniel agora na visão, ele teve é o que Deus pede para você, caráter inteligente. Não emocional, não emotivo. Então Daniel agora, ele tem uma visão, então ele vai agir com inteligência. Ele não entendeu a visão, então ele falou: eu vou perguntar para Deus, como que é essa visão? Eu quero uma resposta de Deus, porque se Deus me deu, a interpretação também é dele. Visão de águia, visão de negócio. Daniel agora entra num processo de tricotomia. O que é tricotomia? Primeira coisa que ele vai fazer é cuidar do corpo. Foi 3 semanas. Pegando no calendário romano, que é o que nós vivemos, uma semana tem quantos dias? 3 vezes 7? A primeira semana, porque ele disse que foi 21 dias. Quem já ouviu falar sobre a campanha de 21 dias de Daniel? Então, na primeira semana, ele falou: eu vou cuidar do meu corpo. Vou cuidar do meu? Nada bebi, nada comi, bebida forte nenhuma ingeri. Então ele entrou em processo de jejum. Você quer algo de Deus, você tem que jejuar. Você quer alcançar o privilégio de Deus? Começa a consagrar a tua vida no altar de Deus. Começa a queimar tudo isso que te agrada. É no jejum, é na oração. Ei. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar algo forte. Quem está comigo na palavra? Quem está comigo? Escuta, porque lutar contra a carne é difícil, missionária. Então a primeira coisa que ele fez, primeiro propósito que ele fez, ele falou assim: na primeira semana eu vou matar minha carne. Ele começa na primeira semana a fazer jejum e ele diz: olha, eu
não comi manjar desejável. O que é manjar desejável? É aquilo que você mais gosta. Eu não vou comer picanha, não vou comer lasanha, eu não vou comer pizza, eu não vou comer, né? Eu não vou tomar Coca-Cola. Depois do culto eu não vou comer aquele disco recheado de queijo. Eu vou ficar na água mesmo, Jesus. Ai, que desejo. E aí ele falou, eu vou vencer o meu desejo para fazer o desejo do... Sabe por que você não está ganhando bênção ainda? Porque você está sendo vencido pelos seus desejos. Está deixando de ir diante do eterno, porque você está desejando coisa que ainda não agrada, que ainda não satisfaz a tua alma. Ei, Deus não deu só o corpo para você cuidar, tem que cuidar da alma, do espírito, porque você não é só um corpo, você é tricomo, você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra nessa igreja e dizer: a glória de Deus está nesse lugar. Resplandece. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, jogue a mão para adorar. Uma coisa você tinha o quê? Pede. Vamos lá. Uma coisa. Escuta. É aqui que você tem que cuidar da tua alma. É aqui que tem que cuidar do teu corpo. É no grupo de irmãs. É no grupo de mocidade. É na oração dominical. É nas madrugadas. Enquanto você estiver fazendo a vontade da tua carne, você vai andar em lugares que Deus não quer te levar. Mas quando você começar a matar os seus próprios desejos, você vai ter controle sobre o teu corpo. Muitas pessoas não conseguem controlar o corpo. Sabia disso? Porque nós cedemos muitas das vezes, meu irmão, os nossos próprios desejos. E você sabia que a maioria das dores que nós sentimos e as frustrações é por nós cedermos a nossa própria vontade? Você sabia que muitas situações na sua vida é você mesmo o causador? Sabia disso? Porque você não tem controle sobre você, você é emocionado. Você tem o seu psicológico é frágil, você vive emocionado. E aí que entra a razão te faz ser inteligente, pensar nas situações. Mas pastor, vão achar que eu sou ruim, vão achar que você é ruim, mas você tem que ter certeza que você está certo. Jesus, sendo o pão, foi crucificado. E quem crucificou Jesus? Os próprios que ele curou, os próprios que ele libertou. Pastor, mas a igreja está sendo perseguida, tá? Mas o engraçado é que no século 21, quem está perseguindo a igreja é os próprios cristãos. É os próprios cristãos. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para resplandecer a graça dele nesse lugar e dizer: a glória de Deus está sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Quem acredita nisso, jogue a mão para adorar. Rapaz, chori queime, choritácia. We me provi pesi viokinai. Ready on has video. We be fast with your days night phobia. Wait sorry cais me chori days night. A glória de Deus, ela é resplandecente sobre aquele que tem controle emocional. Daniel tinha um controle emocional e ele provou isso quando entrou em propósito com Deus. O narrador desta palavra disse que ele usou a inteligência. Então agora na primeira semana
Ele tirou tudo aquilo, pastora, que agradava a ele. E falou: eu vou tirar tudo que agrada a minha carne. Eu vou deixar ela tremer. Eu vou deixar ela tremer. Mas eu vou agradar a Deus. Então tudo que ele gostava de comida, de hall da sociedade, de coletividade, amizade, no trabalho, no governo, ele tirou. E falou: uma semana toda em consagração a Deus. Na primeira semana ele cuidou do corpo, ele cuidou do... Porque ele entendia. Brenda, tá bonita, filha. Ele entendia que o primeiro passo era ele cuidar daquilo que Deus já tinha dado para ele. Se muitas pessoas cuidassem de si próprio, acho que não tinha tanto atrito na sociedade. Mas a maioria dos confrontos, dos conflitos, pastor Alexandre, é causado pelas próprias pessoas. Estão vendo o que está acontecendo em Ramá, em Israel? Mas está aqui, gente. O profeta Jeremias falou. E por que você tem que orar por Israel? Se Jeremias orou e Deus falou assim: não vou responder a sua oração. Aí orou de novo: não vou responder. Aí orou de novo: não vou atender a sua oração. Eles são desobedientes e vai pagar o preço. Se já está revelado. Ai, pastor, tem criança lá, tem criança. Mas você sabe por quê? Por que Deus é tão justo e as crianças morrem nesses lugares? Porque se elas crescerem nesse lugar, vão crescer mau caráter igual os adultos que já estão lá. Mas se elas morrerem criança, morre a carne. O espírito e a alma volta purinha para Deus. Purinha, purinha. Então salva. Então Daniel começa a cuidar da sua vida. Daniel começa a cuidar da sua. Então ele começa a consagrar. Matar a carne. Quer chegar mais perto de Deus? Mais baixo, só um pouquinho. Vocês querem chegar mais perto de Deus? Começa a matar seus desejos. Tá frio, minha carne tá com frio, não vou pro culto. Tá chovendo, não vou pro culto. Tá muito calor, não vou pro culto. Tô com o sapato furado, eu não vou pro culto. É tudo coisa sua. Deus não tem nada a ver com isso, sabe por quê? Porque enquanto você está preocupado com o clima daqui do Brasil, lá na Angola, eles estão clamando a Deus numa lona azul, igual essa que estava aí na porta. Sentado em toco, dançando na chuva. E não é como índio não, é na dança do Espírito Santo. É na dança do Rabacandarabachandarai. É na presença do Eterno. A glória de Deus está invadindo esse lugar. E é só para crente que crê. É só para adorador. Tem adorador aqui, tem adorador aqui. Jogue a mão para adorar. Escuta, por que a nossa cultura é tão falida? Por que a nossa cultura é tão falida? Se na Coreia o culto começa às 5 horas da manhã e termina às 4 horas da tarde, e é em prédio. Se na China eles estão pegando o barco e indo para dentro do lago para louvar a Deus, porque no Brasil tem esse tipo de escolha? É porque Deus deixa você à vontade no seu compromisso. Ele quer saber se você tem compromisso ou se você é só o vento que leva o barquinho. Daniel agora entra na segunda semana. Entra na segunda. Nós somos o quê? Corpo. Então agora na segunda semana ele vai cuidar da alma.
mais 7 dias para ele cuidar da alma, pastor. Então agora, primeira semana foi uma luta contra a carne. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu vontade de tomar um bom vinho, ele sentiu vontade de um bom pão, de um bom legumes. Ele sentiu vontade. Para quem não sabe, a alimentação deles era legumes. Eles aprenderam assim. Por isso eram jovens robustos. Daniel capítulo 1 vai dizer que ele recusou o manjar do rei, que era uma comida diferente, porque ele veio de uma cultura e ele preservou a cultura. E o segredo não é onde você está, é quem você é. Não é porque eu estou no meio, eu estou lá no presídio que eu sou um ladrão. Eu vou lá e prego a palavra como pastor. Quando eu saio de lá, eu estou dentro do trem, eu sou pastor. Quando eu estou na igreja, eu sou pastor. Quando eu estou no hall da família, eu sou pastor. Quando eu estou lá na Casas Bahia, eu sou pastor. Falamos de Jesus lá ou não falamos, pastor Diego? Falamos, pastor Alexandre? Dentro da loja? Não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar, o ambiente. Daniel agora matou as vontades dele. Agora ele vai consagrar a alma. Então agora ele vai se sacrificar em oração. Ele vai se sacrificar em oração. Então agora ele começa a passar uma semana em oração. Porque a alma, a carne já está tremendo. E ainda em oração ela vai explodir. Mas o Espírito já está recebendo desde quando ele começou a primeira semana matando a carne. E aí na segunda ele começa a fortalecer o Espírito. Ele começa a fortalecer a alma. A alma é na tipologia bíblica, ou no resumo de simbologias, a alma, para você entender, ela simboliza o sangue. Ela simboliza o? Espera aí, como assim, pastor? É uma história muito longa, em questões teológicas. Mas nós vamos lá em Gênesis mesmo, e vamos pegar a briga de dois irmãos. De quantos irmãos? Um chamava Caim e o outro chamava a... Quem matou quem? Caim matou Abel. Deus agora vê Caim e pergunta: Caim, cadê o seu irmão? Caim vai dizer com arrogância: por acaso eu sou cuidador do meu irmão para ficar guardando ele? E Deus podia fulminar esse camarada, né? Já pensou se Deus te desse essa força? Quanto você já tinha matado? Hã? Falou mal de mim? Senhor, fulmina. Saiu do ministério? Senhor, fulmina. Fulmina, queima. Já pensou? Já parou para pensar? Deus não, Deus respondeu. Ele falou assim: não, é que o sangue, olha só, é que o sangue do seu irmão clama por socorro. Já ouviu falar em alma vagando? Nesta época de Caim e Abel, não existia os seios de Abraão. Não existia os seios? Quando Abraão, a outra história, eu estou falando, é muito longa, não quero fugir desse texto, já quero entregar. Então ele era uma alma vagante, e a alma que clamava a Deus era o sangue, era o... Então Deus falou: o sangue do seu irmão clama por socorro, porque a alma dele não tinha destino ainda, era tudo novo na terra. Deus ainda ia preparar um lugar para essas almas que morressem nele fossem. Bem mais para frente vem os seios de Abraão. Amém? Até aí tudo bem? Então agora ele está cuidando da alma, está purificando o sangue e está orando. Então algumas alimentações ele já não ingeria mais, já começou a limpar o corpo por dentro, começou a se consagrar a Deus.
Na terceira semana, ele vai receber agora os cuidados. Na terceira semana ele vai cuidar do espírito. Ele vai cuidar do? Diga comigo, espírito. É o consciente. Por que o consciente, pastor? Deus fez nós o quê? Deus é tremendo, presbítero. Quando Deus quer falar com o homem na terra, Ele fala como? Vou te explicar. A Bíblia Sagrada, na liturgia ou na literatura, na escrita dela, você vai encontrar Deus com nome maiúsculo e Deus com nome minúsculo. Tudo que é minúsculo em Deus, na Bíblia, é falso. Então você vai encontrar também Espírito com letra minúscula e Espírito com letra maiúscula. Porque o que testifica Deus na tua vida é o Espírito que você carrega com Ele. Ei! O Espírito Santo nesta noite quer ter uma ligação com você. Ei! Sinta a graça de Deus aqui nessa noite. Deixa Ele te tocar. Na terceira semana, pastora, agora quem vai falar é o Espírito. É quem? Escuta. Então Deus fez o corpo, soprou, deu o Espírito. Por quê? Porque quando você ora, quem fala com Deus é o seu Espírito. É seu Espírito que testifica Deus em sua vida. Por isso que Deus colocou um Espírito em você. Para seu Espírito é a ligação com Deus. Porque, como assim, pastor? Vou te dar um versículo, uma referência para você entender. Deus é Espírito. E o importante é que nós o adoramos em espírito e em... Porque o Espírito que Deus te deu é para testificar a verdade. Ele não falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, para dar testemunho da verdade. E que verdade é essa? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Quem acredita nessa palavra nessa noite, jogue a mão para adorar. Adore. É momento de ligar o Espírito com Deus. É momento de ligar o Espírito com Deus. Sinta a graça de Deus. Sinta a graça de Deus. Xarabacandarabachandarai. Repequebechobi pipideu ikemijai. Webipomina mandan. Wekinemijori desinabacandarai. Só quem acredita, é o Espírito trabalhando, aqui nessa noite. Pode levantar a mão e glorificar Ele, pode levantar a mão e adorar a Ele. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Para nós finalizarmos a palavra e você entender porque muitas coisas às vezes acontecem na igreja
E você observa assim e fala: puxa, o que será que ele está vendo que eu não estou vendo? Como que a pastora vem aqui e passa que está tendo uma visão de um arco de fogo? E dentro desse arco está vendo uma aliança. Essa aliança ela tem dois lados: bronze e ouro. Aí eu estou procurando e não estou vendo nada. Você sabe por quê, Fernanda? É porque tudo... Ai, meu Deus, eu vou falar. Eu vou falar, Jesus. Presbítero Adriano, o ambiente até é o mesmo, mas a ligação de espírito só vai ver quem está ligado com o Pai. Você pode até estar no culto, mas não está dando culto. Você pode até estar na igreja, mas a tua cabeça está lá fora. Mas quem está ligado com Deus aqui nessa noite, está vendo o varão trabalhar na casa, está vendo trabalhando Deus, está vendo trabalhar de Deus, está vendo trabalhar de Deus. Xarabacandarabachandarai. Ei, eu vim lá da cidade de Tiradentes para trazer uma palavra profética para a tua vida. É noite de revelação, é noite de glória. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, jogue a mão para adorar. Segura para me entregar agora. Vocês vão entender porque, pastor Antônio, o ambiente é o mesmo. Já encheram de novo? O bom de estar cheio do Espírito Santo, presbítero Diogo, é que essa água não apaga o fogo dele. Pode fazer uma fogueira ali e tacar água, apaga. Mas do Espírito Santo, nem legiões de demônio conseguem apagar o fogo. Pode levantar o inferno que for, pode pôr meu nome no chifre do boi, na cabeça do carneiro, pode enterrar em cemitério, pode fazer encruzilhada, pode levantar o cavalo que for, pode levantar o inferno que for, esse fogo aqui não apaga. Esse fogo é de Deus, é de Deus. Quem acredita, quem acredita? Eu sinto algo diferente aqui nessa noite. Eu sinto uma presença aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui muito forte. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Xerebejobi Plaxo me deixa. Rabacandarabachandarai. Sinta a glória de Deus. Eu estou sentindo algo muito forte aqui. Esses dias eu fui levar meus filhos para andar de bicicleta, minha esposa. Era aniversário dela. E eu fui levar ela onde nós namorávamos muito. Paquerava muito ela ali no Parque do Carmo. Nós deitava naquela grama e rolava. Dois jovens apaixonados. Aí dava fome, mozinho, quer comer o quê? Lasanha. Bora. Não, vamos ali no restaurante. Não sabia nem o nome. Tempos, né? Aí ela fez aniversário esses dias. E eu fui levar eles ali no Parque do Carmo para andar de bicicleta. Dei a bicicleta para os meus filhos. Só que a rua lá não ajuda. Mas Deus dá inteligência. Eu não vou reclamar da rua que eu moro. Vamos para o parque. Chegando no parque, indo para o parque, eu passei assim, tinha uma guia. Tinha mais de 15 obras de macumbaria. Aquele monte de demônio rostido.
Eu passei, você viu? Eu passei de carro e falei para minha esposa: amor, eu sei que nós estamos indo passear, mas se eu não destruir essa obra, Deus vai cobrar de mim. Eu vou voltar lá e vou destruir todas elas, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Parei o carro lá, catei de 5 em 5, fui do outro lado da rua e quebrei. Aí o vigilante que estava na fábrica ficou olhando. Eu falei: fica olhando, porque aqui tem nome de famílias, aqui tem enfermidades, aqui tem relacionamentos destruídos, aqui tem sonhos destruídos, aqui tem inveja, tem cobiça, aqui tem pessoas que estão abraçando a outra, mas está esfaqueando. Aqui tem gente querendo tomar o que é do outro. Aqui tem um monte de coisa ruim. Mas hoje esses demônios, não quero saber quantas legiões são, e não quero saber quem é o macumbeiro. Eu quero saber que o Espírito que está em mim está mandando destruir todas essas obras, e hoje elas estão sendo desfeitas. Problema de quem gastou dinheiro naquilo que não é bom, porque eu quebrei as 15 macumbas, joguei por terra. O macumbeiro perdeu dinheiro naquele dia. Sabe por quê? Porque eu quebrei tudo, joguei fora e disse: essas famílias que estavam aqui para ser destruídas, hoje foram libertas. Ah, irmão, é uma macumba? É uma macumba? Eu tô até no culto. Eu até aceitei Jesus, já fui até batizado, mas com isso aí eu não mexo não. Sabe por quê? Porque teu corpo ainda não está preparado, a tua alma ainda está fraca, e o teu espírito não está fortalecido. Porque as profecias se cumprem: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Foi Jesus que testificou isso. E minha esposa sabe, eu estava de férias também, lá no Poço das Antas, e eu subi tudinho. Chegou lá em cima, tinha macumba, eu joguei fora, quebrei tudo. Quando eu desci, quem vinha subindo? Grava bem esse rostinho. Eu falei para ela: nós vamos descer, deixa eles subir, fazer todo o ritual deles. Quando eles descer, nós sobe de novo. Vamos ficar na cachoeira. Quando eles descer, eu subo de novo. Foi dito e feito. Galinha, velho barreiro. Aí levantei, enfiei a mão. Logo quase um livro desse, com nome de gente, de famílias. Por que o velho barreiro? Sabe esses caras que dorme pensando na manguaça e quando acorda já está no bar? Sentado na porta do bar esperando abrir para tomar a primeira? Sabe quantos vícios têm destruído casamentos, famílias? Você olha e fala assim: nossa, esse rapaz era tão estudioso, tinha um casamento belo, filhos lindos. Olha a vida deles com que está agora. É porque muitas das vezes a pessoa tem inveja do teu casamento, tem inveja do teu filho, tem inveja do teu trabalho. Mas pastor, eu não tenho nada, mas tem um sorriso no seu rosto. Aquela pessoa, porque ela só vive sorrindo, parece que não tem problema, parece que vive no mundo mágico de Oz, parece que não tem crise na vida dele. O invejoso, ele não mede por aquilo que você tem, ele quer o que você é, ele quer ser o que você é. O Espírito vai testificar quem você é.
É o Espírito que vai te apresentar. Você não precisa ir por conta própria. Deixa que Deus no tempo dele vai te levar. Deus vai te apresentar para aqueles que olhou para você e disse: dali não sai nada. Deus vai te exaltar e vão dizer: é Deus na vida dela, é Deus na vida dele. Tentaram frustrar o teu sonho, teus projetos, mas Deus está dizendo: hoje eu renovo sonhos, hoje eu renovo projetos. Hoje, aquele que disse que você não ia conseguir, Deus está passando caneta de ouro e está dizendo: estou assinando papel aqui nessa noite, vai ter vitória. Escuta, eu entrego aqui agora para fechar a mensagem. Vou fechar a mensagem para você entender. No último processo de Daniel, na última semana, o espírito dele estava fortalecido. Porque você quer fortalecer o espírito? Me pergunte como. Fala: como, pastor? Matando sua carne. Quanto mais você nega a si mesmo, mais o teu espírito fica forte. Quanto mais você fala: Senhor, seja feita a tua vontade, mais o seu espírito vai ficar fortalecido. Daniel fez tudo isso, pastora. E por ele ter feito tudo isso, em uma teofania, diga comigo, teofania, um anjo se apresentou para ele. A teofania era muito comum nos tempos antigos. Os anjos, que são nossos conservos, Deus deixou os anjos para trabalharem ao nosso favor. Então, quando tem alguém endemoniado, você chama os anjos, anjos do Senhor, que estão à minha volta. Pega esse espírito que meu olho carnal não está vendo, mas está aí, e amarra ele e lança no abismo. Eles vêm, te obedecem e faz, porque os anjos são obedientes. Quer um exemplo? Em Apocalipse, João, quando viu o anjo, ele se prostrou. O anjo: não, levanta, não faz isso, eu sou o teu servo. Adorai somente. Um anjo das legiões celestiais disse isso para João na ilha de Patmos. Ou seja, na ilha de Patmos não, no céu, porque ele foi arrebatado. O corpo físico na ilha e o espírito na ilha, no céu. Daniel estava no mesmo lugar e ele não estava sozinho. Diga comigo, ele não estava sozinho. Tinha mais pessoas. Mas quando o anjo se apresentou a ele em uma teofania, ele começou a falar com o anjo. E os outros que estavam com ele não viram nada, diz o texto, e correram. Está no texto. O que ele está vendo? Eu não estou vendo nada. O que ele está vendo? Pegou? Porque muitas das vezes não quer dizer que um ambiente cheio, o propósito é o mesmo. Não seja atraído por multidões, porque Deus mesmo ensinou: aonde tiver um, não importa quantos estão, o importante é quem está na presença. E estar na presença só com o corpo não adianta. Estar na presença desligado não adianta. Tem que estar na presença com o corpo. Tem que estar na presença com a alma. Tem que estar na presença com o espírito. Por quê, pastor? Porque se o corpo, se a alma e o espírito estiver na presença, o fogo pega e a resposta vem. Quem acredita ainda nisso? Quem acredita? Pastora, vem aqui deixar o louvor. Se coloque de pé. Escuta, vou fechar aqui. Então agora ele começa a falar com o anjo. Ele começa a falar com. E aí nessa dele falar com o anjo, ele falando com o anjo, o que acontece? O anjo olha para ele e fala assim: desde o primeiro dia que você se propôs a clamar, eu já tinha ouvido a sua oração.
teve resposta. Obrigado, pastor. Olha que excelência, gente. É a minha pastora. Eu já tinha ouvido a sua oração, então Deus queria ver até onde ele ia com propósito, Fernanda. Desligou as músicas? Então, o que acontece, presbítero Diogo? A excelência, pastor Alexandre, do propósito. Entenda isso. Se você entrar na presença de Deus com propósito, fica tranquilo, porque Ele vai te dar visões novas. Vai te dar entendimento, sabedoria, inteligência para movimentar o seu relacionamento, para lidar com seus negócios, para crescer no emprego que você trabalha. De alguma forma Deus vai te abençoar muitíssimo. Por que só Daniel viu o anjo em teofania? Porque o propósito era dele. Ele estava em propósito, em corpo, alma e espírito. Nessa noite eu quero que você dê a mão para o seu irmão, para nós finalizarmos. Senhor Jesus, oh, aleluia. Eu quero liberar uma bênção para essa igreja, Senhor. E que teu Espírito envolva a tua igreja. Glória a Deus. Apesar das feridas, vamos adorar. Apesar das decepções, eu te chamei. Você que sabe, adore. É noite especial. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Você pode adorar? Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Olha Deus falando. Para salvar. É cura, enquanto libertação. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.